Olá, este é o Conexão Futura na tela do seu canal Futura e confira também o nosso site futura.org.br/Conexão Futura. Bom, quem tem filhos pequenos costuma passar por isso. A criança chega da escola com uma marca de mordida. Ou então, a agenda da criança volta com um aviso. Seu filho vem tendo o hábito de morder os coleguinhas. Essa é uma situação desagradável, mas bastante comum entre crianças em torno de 1 ou 2 anos de idade. Nessa faixa etária, os dentes começam a nascer e a incomodar a gengiva. Além disso, nessa idade, a boca ainda é uma fonte de descobertas e morder pode ser uma maneira de manifestar impulsos e sentimentos. A fase da mordida é parte do desenvolvimento infantil, mas pode assustar os pais. Uma criança que morde é necessariamente agressiva, porque algumas crianças mordem e outras não. E como os pais podem entender essa questão e como professores devem agir em sala de aula. Bom, quem fala mais com a gente sobre esse assunto é a Daniela Mello, gestora pedagógica da escola Pedra da Gávea. Boa tarde, Daniela. Bem-vinda ao Conexão Futura. Obrigada pelo convite. Obrigada a você pela presença. Bom, esse é um assunto que me interessa bastante. Eu sou mãe de uma bebê de 1 ano e 3 meses e está entrando nessa fase, Daniela. Eu ainda não recebi nenhum bilhetinho, mas ela já começa a morder a gente de vez em quando em casa. Esse é o início mesmo, nessa faixa etária? 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses e começa mesmo em casa até a criança começar a morder na escola? Nem sempre começa em casa, né? Cada criança demonstra, né, de uma forma esse nervosinho desse início de dente, dessa fase oral. Todos passam pela fase oral, mas a gente observa ao longo, né, da vida da educação infantil que algumas crianças têm reações apenas na família, outras reagem apenas em casa e outras levam para a escola algumas reações que elas têm em casa. O que a gente pensa, né, e orienta os professores é, primeiro, que a gente precisa acolher tanto essa criança como as famílias. Seja a família de quem mordeu, seja a família de quem é mordido. Porque existem as crianças mordedoras e as que são mordidas, né? E é doído para os pais da mesma forma, né? É difícil lidar com essa situação de qualquer maneira. O trabalho que a gente tem, assim, claro, na educação infantil, o maior conteúdo que a gente pode ter é resguardar a integração física e emocional da criança, né? Por melhor que exista um projeto pedagógico, a gente sabe que um pai que entrega um bebê, né, para esse universo, ele precisa confiar muito e garantir que ali ele vai ser acolhido, vai ser cuidado e que nada vai acontecer. E o quanto é doído esse pai receber, mesmo que com todo afeto e com toda explicação, que o filho foi mordido, porque deixa marca, né, fica marcado no braço, aquilo traz uma dor imensa, dói na criança. E entender que isso não é uma agressividade, porque a preocupação que a gente tem é também resguardar o aluno que mordeu, para que ele não fique rotulado, para que ele não seja julgado e que essa família também não seja julgada de uma forma errada. A escola não costuma dizer, né, quem é a criança que é a mordedora, né? Não, a gente, justamente para preservar. Só que tem muitas crianças de 1 ano e meio que falam. E então, elas contam. Nem sempre a gente precisa dizer para a família, porque os próprios alunos contam. Agora, você colocou que a questão da mordida, muitas vezes a criança reflete na escola uma situação que está vivendo em casa, né? Uma angústia, alguma frustração. Quais são essas questões que acontecem em casa ou não, muitas vezes até mesmo fora do ambiente da residência da criança, que levam ela a se tornar uma criança mordedora? Com criança a gente não fala nunca assim, foi isso ou foi aquilo, nunca é um único fator, né? Tem um contexto, tem a questão mesmo da fase do desenvolvimento, eles apreendem esse mundo através da fase oral, então para eles aprenderem, a gente acredita que essa construção do conhecimento passa por toda a base sensorial, então eles precisam colocar a mão, eles precisam tocar e o primeiro lugar que eles levam é tudo na boca. Então os brinquedos precisam por isso ser sempre esterilizados, né? De uma atividade para outra passar todo o álcool, tem todo um procedimento de higienização desses brinquedos, porque eles trocam chupeta se a gente não ficar atento, eles trocam brinquedos. Então, assim, a fase oral é uma fase
que toda criança passa. Algumas crianças, a maioria ainda, não se expressa verbalmente, eles se expressam através do corpo, dessas sensações. Então, para mostrar um desagrado, ou porque alguém que está disputando um brinquedo, ou porque está com ciúmes da professora, porque é o primeiro momento que ele vai ter um universo de socialização, onde ele é não o centro das atenções, onde ele precisa dividir, né? Espaços, dividir brinquedos, dividir tempo. Então, é uma forma de comunicar que não está gostando ou então que está muito feliz. Eu tenho fatos e relatos de alunos que começam a perceber um amigo, aí abraça, faz carinho, abraça, aí fica tão feliz que abraçou que morde, sabe? Que a forma de dizer que a alegria também pode levar uma mordida. Então vamos falar como é que a escola, né, e os pais tratam essas crianças, né? Tanto as mordedoras quanto as que são mordidas. Por exemplo, quando o professor identifica que a criança é a mordedora, como é que é feito o trabalho em sala? O professor também conversa com os pais, chama o pai para conversar, para falar dessa fase? Sim. A primeira entrada da criança à escola, por volta de 1 ano, né? Lá na nossa escola, a gente faz uma reunião, né? Geralmente eu estou presente nessa reunião, os professores também, e a gente antecipa situações que podem acontecer através de uma conversa, porque para os pais entenderem como a escola pensa, de que forma a gente está lidando com isso, que isso não passa desapercebido, que os pais pedem, promete que ele nunca vai ser mordido, a gente fala assim, olha, a gente promete que vai fazer de tudo para que isso nunca aconteça. Claro. Mas é uma promessa que a gente não pode garantir, porque criança é um segundo. Às vezes está do seu ladinho de mão dada e acontece. Então a gente primeiro conversa com as famílias e conta todo o procedimento, como a gente pensa. O que a gente orienta, né? Quando a gente percebe que vai além de uma disputa de brinquedo, que é uma situação que começa a acontecer várias vezes dentro do grupo, a gente destaca sempre um adulto, né? A professora, uma professora regente, uma professora auxiliar, para que esteja mais próximo dessa criança, né? Para que ele viva socialmente, esteja integrado nesse ambiente social, mas que esteja sempre com um olhar atento para essa criança, não limitando o movimento, nem impedindo que ele participe do grupo de modo algum, mas ao lado dele, com um olhar só para ele, até para preservá-lo desse lugar de mordedor. Então a gente tem estratégias, então vai passear pela escola, vai se deslocar, tem alguém sempre de mãozinha dada, ou coloca alguma coisa, um objeto que gosta muito para carregar na mão, porque a primeira reação que ele tem, ao invés de morder um amigo, é morder o objeto. E quando é que quando essa mordida ultrapassa essa situação normal que nós estamos colocando aqui, e quando ela passa a ser realmente uma característica mais agressiva dessa criança? Existe esse limite? Eu acho que quando a criança já adquire a linguagem, a comunicação verbal, né, já consegue se expressar através da linguagem, que é o que a gente pontua o tempo inteiro quando acontece a mordida. A gente sempre, mesmo que a criança ainda não fale, quando ele morde um amigo, a gente chama os dois para conversar, acolhe tanto o mordedor quanto quem foi mordido. Fala, olha, seu amigo ficou triste, olha como ele está chorando, né, olha que ele ficou, né, acolhe, vamos pegar um gelo, vamos cuidar. É questão de 2 segundos, porque eles são muito pequenininhos. E em casa os pais também tem que conversar com essa criança. Tem que conversar, né? E assim, não trazer a raiva, né? Trazer o acolhimento, né? De mostrar que ele reagiu de uma... Eu sei que você ficou zangado porque ele tirou o seu brinquedo, legitimar o sentimento, mas mostrar que existem outras formas. Quando a gente percebe que já adquire a linguagem, que a partir desse momento ele já sabe se comunicar de outra forma, mas que ainda assim a mordida acontece, não necessariamente por situações que a gente consiga antecipar, por exemplo, tá tudo bem, ninguém disputou o brinquedo, tá todo mundo feliz brincando, um passa pela frente dele e de repente uma mordida acontece. A gente chama as famílias para conversar e juntos começa a pensar em estratégias ou criar possibilidade dele externalizar esses sentimentos, porque de certa forma é um pedido de ajuda para alguma coisa. Claro. Ou porque precisa gastar energia de uma outra forma, ou porque tem uma questão que está incomodando, às vezes orgânica, às vezes é uma fome, às vezes é um sono. Algumas crianças que os pais, por uma questão de logística de vida, colocam no turno da manhã ou no turno da tarde, a gente começa a observar não se adapta tão bem, que não é o turno dela, que o turno dela é diferente. A gente começa a mapear e juntos, que eu acho que o mais importante é a escola ter a parceria da família, né? Existir uma relação de confiança, de troca. Porque apesar da gente não contar quem mordeu, a gente conta tanto para a família de quem mordeu, quanto para a família de quem foi mordido, que
aquela situação aconteceu. E a família que foi mordida não entra em pânico, né? Esse é um recado importante, porque isso vai acontecer, é natural da criança, do bebê. Dói, a gente acolhe, dói, a gente sabe que dói. Dói pra gente também, enquanto escola. E também é uma forma, como você colocou, né, Daniela, da criança se manifestar através dos sentidos nessa idade que a criança também vai se manifestando, né? E o que a gente mais conversa com as famílias e acolhe, assim, para não ter a raiva da outra criança, porque também é uma criança de 1 ano, é um bebê também que está ali, né? Então eu sei que quando a gente recebe o nosso filho mordido é uma dor imensa, mas entender que foi uma criança de 1 aninho que também manifestou essa situação. Então, para não rotulá-lo como uma criança agressiva, nem julgar a família. Criança, né? Porque a família não tem a ver com a fase do desenvolvimento, né? Assim, e às vezes a gente precisa acolher muito mais as famílias de quem morde do que de quem é mordido. A gente está caminhando já para o fim do programa, Daniela. Rapidamente, eu queria que você desse uma dica rápida para os pais que estão assistindo a gente com crianças nessa faixa etária. Que cuidados eles devem ter, então, com a relação com a creche, com a escola? A importância da agenda também, né? Tá sempre atualizada, né? O que a gente orienta, assim, é que não fique com essa angústia, né? Acho que o mais importante é que qualquer situação, seja de mordida, qualquer outra que aconteça diferente do que o pai acredite, que ele vá à escola conversar, né? Que ele troque com a escola, porque quando a gente fica remoendo essas angústias, acho que as coisas crescem e evitam de ser resolvidas rapidamente de uma forma mais simples, né? Bacana. Então, acho que essa é a maior dica, é estar presente, estar perto, qualquer dúvida perguntar. Existem estratégias sim para que a gente possa estar evitando isso, né? Se precisar, colocar em outro lugar, sentar em lugar diferente, colocar mais um adulto dentro do grupo, mesmo que seja momentâneo, e entender que tanto aquela criança que morde quanto a que foi mordida precisa ser olhada, porque também tem aquela criança que sempre é mordida dentro do grupo e por que ela se deixa colocar nesse lugar. Rapidamente falando uma situação que às vezes é muito simples, que os pais, uma vez, numa conversa com uma família, ele falou assim, mas eu já falei para o meu filho para não sentar, mas para não brincar mais perto dele. Aí eu falei para ele, olha só, o que é óbvio para a gente enquanto adulto, para uma criança de 1, 2 anos não é. Claro. Porque para eles é um grande monólogo coletivo. Então, assim, a gente mostrar para ele que ele pode sentar em outro lugar, levar para ele brincar, ele precisa da ação do adulto para isso. Então, assim, estar próximo da criança e próximo da escola, eu acho que é o melhor caminho para a gente poder passar por essa fase de uma forma tranquila. Bacana, muito obrigada, viu, pelas suas dicas. Obrigada por compartilhar a vocês. essa experiência. Até uma próxima. Prazer. Bom, na próxima entrada do Conexão Futura, vamos falar sobre como organizar a rotina de estudos para o Enem já no início do ano. Então, não perca esse bate-papo e a gente volta daqui a pouco com mais Conexão Futura. Até já!